Sobre essa questão do livre comércio, né? Ele falou que não tem nenhum país que tem livre comércio, falou, esse livre comércio não existe e tal. Da mesma maneira que os socialistas dizem que comunismo nunca foi aplicado, porque nunca chegou o comunismo, não sei qual é a sua definição, porque eu nunca consegui encontrar dentro das minhas leituras de Marx como ele faria essa transição. O Capital, o Manifesto do Partido Comunista, eu li o Capital, é um livro bem chato, inclusive. Não um livro só, são 3. Sim, exatamente, são 3 volumes. O volume, né? E ele nunca explicou exatamente como é que seria essa transição para o comunismo, então sempre fica aquela coisa de, nunca foi aplicado, Renata, me permite etc. uma parte, por favor? Ele nunca definiu porque Marx era um materialista e o Marx era um hegeliano. Né? Ou seja, enquanto para Immanuel Kant, por exemplo, ele trabalhava com categorias transcendentais, ou seja, os valores que transcendem a sociedade, que, portanto, o socialismo, numa visão positivista kantiana, seria um checklist, né? Ou seja, para ser socialista tem que ser A, B, C, D. Para Hegel, por exemplo, Hegel, ao casar teoria e história, né, chega-se à conclusão de que o conceito se manifesta no movimento real. Isso é filosofia. Então, o que é socialismo ou o que é comunismo é algo que, respondendo rapidamente a sua pergunta, é algo que o movimento real vai mostrar. Porque pode surgir uma forma histórica, como está surgindo na China hoje, que vai completamente contra qualquer modelo ou qualquer receita de bolo do socialismo. A grande questão que eu trabalho, só para não querer interromper mais, desculpa, Renato, se eu tenho tempo a mais, eu não trabalho com receita de bolo. Não, eu não trabalho com receita de bolo, nem de capitalismo, nem de socialismo. Aliás, eu sou um cara odiado na esquerda justamente por isso, porque eu não trabalho com receita de bolo. Então, o que é socialismo? Depende da história do país que for aplicar o socialismo, depende da forma histórica que vai aparecer ali e como que o conceito se manifesta no movimento real. É por isso que nós temos que juntar teoria e história, e não separar as duas coisas e juntar sujeito e objeto, ou seja, isso é fundamental para entender uma realidade, né? E não trabalhar com uma noção idealizada da realidade, ou seja, o capitalismo é livre comércio porque os liberais... Não é, pessoal. O capitalismo ele é o que está se apresentando no mundo real, que é essa guerra entre grandes oligopólios mundiais, entre monopólios mundiais, e esses estados nacionais que estão colocando trilhões na economia podem enfrentar jogar para frente a fronteira do conhecimento. Então vai ser atropelado pela China, né? Que é o caso dos Estados Unidos. Desculpa, Renata, vai lá. Bom, então... Só aproveitando essa interrupção, vamos já separando, Lene, uma pergunta para o Elias e uma pergunta para a Renata do pessoal aí do chat, tá? Que aí quando a gente achar que tem espaço, a gente vai. Vamos lá, voltando aqui para... Então, desculpa, Renata, desculpa mesmo, viu? Não, mas a gente para aqui, não tem problema. Então, os socialistas sempre ficam muito nessa coisa do subjetivo, sempre nunca conseguiu aplicar o que Marx realmente falou, tanto que houve revisionistas, né, em todas desde da obra de Marx original, houve vários revisionistas, não, vamos tirar isso aqui, vamos tirar dali, e foi justamente o fato do capitalismo ter sido tão bom na prosperidade das pessoas e do mundo, que houve o revisionismo logo em 1930, e depois veio a Escola de Frankfurt dizendo o seguinte: bom, por que será que essas pessoas não estão aderindo ao socialismo como a gente achou que eles iam aderir? Por que eles não aderiram à revolução como a gente achou que eles iriam aderir? Porque eles estavam inseridos dentro do capitalismo, aumentando a sua renda, o capitalismo ali ocidental, americano, que é muito fundamentado nessas bases morais. Eles vêm muito a própria Constituição vem com esses valores judaico-cristãos, e eles são bastante importantes para essa noção de moral, que é muito importante para toda a estruturação da história, tanto que a China não tem isso, né? Acaba, inclusive, com a religião, acha que é uma porcaria, e eu sou agnóstica, inclusive, falando isso, mas profana templos, proíbe símbolos sagrados, proíbe livros, etc., como já fizeram e ainda continuam fazendo. Mas o ponto sempre há essa coisa de tipo assim, nunca a gente aplicou e etc. E aí é sempre muito subjetivo. Na minha visão, o capitalismo de livre mercado, o capitalismo de Estado, e o que é o socialismo, o que ele busca enquanto sistema econômico, são coisas muito simples, não são coisas tão complicadas. O capitalismo de livre mercado e o capitalismo de Estado, o capitalismo de livre mercado, ele nunca chegou a ser aplicado 100%. Então, assim, eu tenho um capitalismo de livre mercado onde todas as relações não têm nenhum tipo de interferência do Estado. Isso nunca aconteceu. Entretanto, o que aconteceu pós a Revolução Industrial foi uma redução em alguns lugares do mundo desse papel do Estado. Não é que o Estado deixou de existir ou ele não teve uma interferência. O próprio
Tem uma história que é muito legal, que foi quando começaram a aparecer os primeiros carros motorizados. E durante um tempo, na Inglaterra, eles passaram uma lei chamada Red Flag Act, que era um lobby do pessoal que fazia charretes, para que tivesse que ter uma pessoa na frente do carro com uma bandeirinha vermelha, para que eles não atingissem a mesma velocidade dos cavalos. Então, isso atrasou um pouquinho essa mudança. É normal, né, quando você tem uma evolução de tecnologia. E isso foi uma interferência do Estado por meio de lobistas que falaram, não, a gente não quer essa concorrência. E no fim das contas, acabou que não tinha como ficar charretes lá e os carros vieram. Mas então o Estado ele acaba tendo essas interferências e elas geralmente atrapalham. Quanto mais interferência você faz, quanto mais você dificulta que essas trocas sejam feitas de forma o mais livre possível, e eu vou falar o mais livre possível, porque vai ter uma pequena legislação. Então tem muita gente que confunde liberalismo com anarquismo. O liberalismo, quando você fala de liberdade econômica, necessariamente você precisa ter Estado de Direito, que é um governo com leis coesas, com um governo com integridade. Você vai precisar ter polícia, você vai precisar ter judiciário. Então, isso é uma interferência do Estado. Quando você tem um contrato e você quer fazer o enforcement daquele contrato que foi determinado de acordo com as leis. Se o cara tem um crime, ele matou alguém, ele estuprou alguém, ele cometeu algum tipo de violência, ele roubou, tem que ter uma lei que fale qual é a punição que ele tem. Então, isso faz parte de toda essa estruturação do Estado. Só que o Estado, ele deve ser o menor possível, não inexistente. O menor possível no sentido de que, se ele não atrapalhar, se ele não ficar muito nas costas, se ele não for muito custoso. Então, no Brasil, a gente tem um capitalismo de Estado, em que a gente sustenta não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, auxílio moradia, auxílio aquilo. O cara pequeno lá na ponta, ele tá, os impostos deles, os nossos impostos, independentemente de qual renda você tenha, está sustentando privilégios dessas pessoas. Será que, se a gente diminuísse esse tamanho do Estado, e isso vale em todos os sentidos, vale no tamanho da legislação trabalhista, vale no tamanho que é a máquina pública, será que as pessoas, e isso tem justamente os dados, quando você olha para o próprio Estados Unidos, você não quis falar dos países menores, então tem Suíça, tem Luxemburgo, tem Estônia, tem vários países muito ricos e que tem... Não são paraíso fiscal. O Suíça não é paraíso fiscal, os Estados Unidos não é paraíso fiscal, Estônia não é paraíso fiscal. Paraíso fiscal tem vários, mas não são esses os casos. Aqui acabou o tempo, como vocês querem fazer? Não, pode eu continuar, ainda tenho Renata. um pouco mais, né? Pode continuar, Acho Renata. que eu tenho uns 2 minutos, pelo menos. Então, quando você olha que os Estados Unidos, eles tiveram uma Constituição bastante coisa. Então, eu não sei o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou. Mas a Constituição... Não, essas cartas, essas que você falou especificamente, não. Desse livro, eu tô dizendo. Não, mas essa é a obra do Alexander Hamilton. Não, mas eu não li o relatório das manufaturas é a obra do Alexander Hamilton. O que eu li foi o que eu vi do documentário, inclusive viu agora como chama, o musical Hamilton nos Estados Unidos, é justamente da formação dos pais fundadores, não só do Hamilton, como dos outros, do Adams, do Thomas Jefferson, etc., na formação da Constituição Americana. E a formação da Constituição Americana, ela é pró-liberdade, ela é pró-cidadão, ela é feita, eu não sei se foi o John Adams ou o Thomas Jefferson que falou isso, ela é para fazer essa restrição da quantidade de vezes e de quanto o governo pode interferir na sua vida. Então, pode ser que eles tinha uma diferença, isso era muito legal, os Founding Fathers eram muito diferentes entre si, e isso foi muito importante para poder fazer uma Constituição que é exatamente a mesma até hoje nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero porque... não é livre porque é próspero, ele é próspero porque primeiro ele foi livre. Então toda a Constituição americana, que foi muito importante para dar um norte para o Ocidente, então os Estados Unidos acabou influenciando várias outras economias e não por acaso o Ocidente tem mais prosperidade comparativamente com outros locais. Então a China mesmo demorou muito tempo para se industrializar e só quando o Deng Xiaoping percebeu que precisava de um pouco de capitalismo é que a China começou a ter algum tipo de prosperidade e não muita, né, comparado com outros lugares, mas que começou a ter um pouco mais de sair as pessoas da pobreza, industrializar um pouco mais, mas enquanto estava lá no modelo comunista socialista do Mao,
de revolução cultural, de coletivização das fazendas, etc., foi o caos e milhares de pessoas morreram. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, e agora, com a Agenda 2030, de novo, interferência do Estado, não são os fazendeiros e nem as pessoas querendo isso. Na Agenda 2030, o que eles querem? Diminuir, agora é uma nova forma de socialismo, que é o ecossocialismo, diminuir a quantidade de poluentes emitidos. Então, dessa forma, sem nenhum tipo de transição, sem pensar em como fazer isso, eles querem diminuir a quantidade de comida que está sendo produzida obrigatoriamente de maneira forçada. Então, isso quando você vê os dados, o PIB per capita dos países, o quanto você tem de qualidade de vida, índice de corrupção, todos os índices corroboram para a tese de que quanto maior for a liberdade econômica, mais prosperidade você vai ter. Renata, os Estados Unidos ele é próspero porque ele construiu uma poderosa indústria, uma poderosíssima indústria, altamente protegida pelo Estado. No meu mestrado, eu estudei, só para exemplificar essa questão que eu estou colocando aqui, eu estudei a expansão ao oeste da China, ou seja, a China praticamente copia as instituições que os Estados Unidos criaram no final do século XIX, né, para a sua expansão ao oeste, né, ou seja, que é o Tennessee Valley e tal, que transforma Chicago no ponto de entrocamento para a expansão oeste, né? Então eu estudei todas as instituições que os americanos criaram para esse processo, né? E nenhuma delas nasceu de espontâneo. Todas elas foram instituições criadas pelo Estado. Foram criações estatais. Por isso que eu falo particularmente que capitalismo de Estado é um pleonasmo, porque, enfim, o capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal e as instituições de mercado são criações estatais. A prova disso foi a expansão oeste dos Estados Unidos, né? Então fica essa questão, ou seja, os países prósperos que estão na fronteira do conhecimento, não a Nova Zelândia que participa da divisão internacional do trabalho exportando leite, né? Isso, falando de países que chegaram na fronteira do conhecimento tecnológico. São países que cresceram baseados em uma fortíssima intervenção do Estado. Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.